Bom dia, alunos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, no caso aqui de projeto de vida, né? A equação do sucesso. Então, para a gente entender um pouco melhor aí, né, essa ideia desse projeto de vida, a gente perceber, existe uma receita de bolo, né, como se fosse uma receita de bolo para o sucesso? Não, né? Então, quando eu coloco o tema equação do sucesso, cada um, de certa forma, vai saber a estratégia, as habilidades e competências que ele vai utilizar para esse tal sucesso, né? Para almejar esse cargo, essa ascensão aí dentro da sua vida, né? Essa organização que ele vai ter de ter, né? Mas antes da gente pensar um pouco nisso, hoje eu queria parar para pensar um pouco em algumas competências, né? Que o caderno de alunos de vocês tem nos levado a refletir, né? Então, tem falado muito, batido muito nessa tecla, competências socioemocionais. Sócio, a gente sabe que é de interação, né? A gente está sempre convivendo em grupo, né? Junto com pessoas. Emocionais é a nossa emoção. E aí me vem a seguinte pergunta: a gente consegue gerenciar nossas emoções? Isso é fácil? É difícil? Então é interessante a gente pensar um pouquinho. O que seria essa tal competências socioemocionais? Então, o caderno de aluno nos faz refletir um pouco sobre isso. Primeiro momento, o que seria tolerância à frustração? A gente sabe que nós não fomos, vamos dizer assim, educados e criados para lidar com não, né? Com frustração, com coisas e ideias que não deem certo, né? Então, me parece que essa matéria vai tentar nos fazer amadurecer as nossas emoções. Eu sou capaz de trabalhar sob pressão, né? Ou, por exemplo, eu tenho foco. Quando eu quero alcançar um objetivo, eu consigo estabelecer estratégias, né? Delimitar, ó, essa semana eu quero alcançar isso. Esse ano eu quero atingir aquilo. Esse é o meu objetivo. Então, vem trabalhar com essas competências socioemocionais. Eu sou capaz de respeitar o outro, né? Que talvez a gente não tenha a mesma ideia, a gente não concorde no mesmo ponto de vista. Se ele trabalhar numa mesma empresa que eu, sou capaz de respeitá-lo, mesmo que as nossas ideias de vez em quando tenham um atrito ou outro. E outra questão, eu tenho determinação, né? Sou capaz de levantar e falar, hoje eu vou estudar e vou estudar com afinco, com dedicação, né? Eu vou conseguir ler todo aquele livro para depois responder a uma síntese literária que um professor de português me pediu. Será que eu vou ter essa determinação? Empatia, né? O que eu entendo por isso? Sou capaz de me compadecer por alguém que está sofrendo ou precisando de ajuda? Será que eu tenho essa habilidade, essa sensibilidade pelo outro? Ou iniciativa social? Por que eu estou falando tanto dessas questões que têm a ver com o meu lado emocional, ou melhor dizendo, com o nosso lado emocional? Porque, de certa forma, pensar a minha vida, ou melhor, o projeto de vida, é justamente fazer com que a gente reflita. Que pessoa eu sou? Que emoções eu tenho? Eu sou capaz de gerenciar isso, né? Para que dentro de uma empresa, ou dentro de um trabalho, ou projetando a minha vida, eu consiga amadurecer em algum aspecto, ou por que não dizer em todos esses que são necessários para que eu seja um bom cidadão e, sobretudo, um bom profissional. Então, é um pouco dessas habilidades e competências que o caderno do aluno nos faz pensar. Se eu não tenho qualquer uma dessas competências, ou me falta uma ou outra, eu tenho que mentalizar, estudar e tentar fazer com que eu aprenda a exercitar pelo menos uma ou outra dessas competências para que me ajude lá na frente, né? Porque parte das coisas que o caderno do aluno tem falado é justamente isso. Não é só estudar e ter o conhecimento técnico, teórico, né? Porque a gente não é só robô, né? Que reproduz informação. A gente também é sentimento. Então, dentro de diversas circunstâncias na vida, você muitas das vezes vai ter que usar o seu intelecto, mas muitas das vezes você vai ter que usar o seu sentimento, a sua razão, a sua consciência. Então, me parece que tenta formar o indivíduo de forma integral, né? Eu não quero alguém que só, vamos dizer assim, vomite conteúdo, né? Mas eu quero alguém que tenha conteúdo, mas também tenha essência humana, né? Tenha sentimentos e que saiba gerenciá-los de forma mais coerente possível para que ele se desenvolva aí de forma integral para a vida, não só
para ter aí um diploma e notas boas na escola, certo? Então, me parece que o projeto de vida vai mais nesse sentido. Então, qual que seria a equação do sucesso? De certa forma, cada um, aos poucos que for estudando e amadurecendo, tanto o lado de conteúdo, né, intelectual, mas emocional, ele vai encontrar o seu caminho. Não existe uma equação única para o sucesso. Cada um, aos poucos, vai encontrando a sua. Mas uma coisa é fato, você vai ter que amadurecer muitas dessas competências socioemocionais, né? É o que o texto está nos fazendo pensar, alunos, né? Então, só dando continuidade aqui, como que eu organizei as atividades para vocês, né? Então, com base nessas competências socioemocionais, vocês vão responder, né? Atividade 1. Faça uma autoanálise. Quais competências socioemocionais você teria dificuldade para desenvolver? Aí está falando em relação às competências acima. Pode ser que um de vocês fale, eu tenho dificuldade de foco. Eu não tenho concentração, professor. Eu não consigo ficar parado 10 minutos vendo, ouvindo alguma coisa. Então, é uma coisa a ser trabalhada. Como que eu consigo ficar parado e tendo atenção em alguma coisa sem deixar que qualquer outra coisa me tire a concentração, né? Então, são coisas que, à medida que você vai reconhecendo que uma característica dessa você não tem, você pode trabalhar em cima, né? Então, é justamente isso, é trabalhar em cima de si mesmo. Há quem diga que o pior trabalho, o esforço é aquele sobre si mesmo. Mas para que você seja melhor, né, no amanhã, você tem que começar hoje. E olhar para si mesmo e ver aí aquilo que você talvez precise aprimorar como ser humano e como profissional, né? A atividade 2 vai estar em torno disso. Pesquise e pontue 3 pessoas que você considera bem-sucedida, né? E preencha sobre a equação do sucesso. Em relação a essas 3 pessoas, quais são os valores que elas têm, né? Que habilidades elas possuem, que competência elas demonstraram para a sociedade para poder alcançar o topo em que ela está, né? De vida, profissional e tudo mais, e quais atitudes que se encaixam em cada uma dessas pessoas. Ou seja, dessas 3 pessoas que para você, né, conseguiram, né, de certa forma, começar de baixo e hoje em dia ter a sua profissão, ter a sua carreira estabelecida em sociedade, qual foi para elas essa espécie de uma equação do sucesso? O que elas fizeram? Quais habilidades socioemocionais e tudo mais que elas tiveram, ok? E a terceira e última atividade é sobre a seguinte questão. Faça uma síntese de tudo que você já aprendeu das aulas de projeto de vida, né? Então, tudo que a gente já pôde discutir, conversar, estudar, aprender e vocês fazerem atividades em casa, o que ficou, né? Você tem entendido a dinâmica dessa aula do Inova, né? Nova que surgiu no Estado? O que fez com que você mexesse um pouco com seus conceitos, mudasse um pouco de planejamento ou começasse um planejamento de vida? Você vai colocar ali um pouco o que você tem aprendido a partir dessas aulas. Então, desde já agradeço a atenção, meu muito obrigado e até a próxima aula, alunos.